Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui a passagem Crescer em Amor e Unidade. Relembro que no final da leitura eu faço uma interpretação à passagem. Eu convido-vos a assistir tanto a leitura como à interpretação. E quero também relembrar que eu não estou aqui a vender religião, eu estou aqui sim a tentar passar a vocês as mensagens que estão escondidas por trás destas leituras. Portanto, a leitura de hoje começa assim. Peço-vos, portanto, eu que estou preso por causa do amor do Senhor, que vivam de maneira digna da chamada que receberam. Sejam modestos, humildes e pacientes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se por conversar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Há um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para o qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos em todos. Cada um de nós foi dada a graça de Deus, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Sagrada Escritura: ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu os dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido para o mais profundo da terra. Este mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus, para encher o universo com a sua presença. Foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto à medida completa da estrutura de Cristo. Assim já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas, mas não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres, mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. É nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam, e de cada uma delas recebe a força para ir crescendo em harmonia. Pois bem, eu peço desculpa a má leitura, o texto também não está ligeiramente desfocado, é perceptível, mas para mim em baixo está um bocadinho desfocado para começar a trocar letras e ler outras palavras sem ser a palavra que está realmente escrita. Portanto, falando um bocadinho sobre a leitura de hoje, começa com uma abertura a pedir a todos para sermos humildes e pacientes, manifestando que amamos uns aos outros. E como é que nós podemos fazer essa manifestação? Essa manifestação nós podemos fazer com o simples facto de, se virmos que alguém precisa da nossa ajuda, ajudá-lo. Ou, um exemplo muito prático, se tivermos a entrar no elevador e virmos alguém entrar no prédio, esperarmos por essa pessoa para que ela venha também connosco no elevador. Isto é algo que eu pratico, mas algo que vejo que muita gente, muitos vizinhos meus não o praticam. Eu ainda hoje fiquei chateada com um vizinho porque ele viu que eu também estava a chegar e apressou-se, correu para o elevador como se não pudesse esperar meio minuto que eu também entrasse dentro do prédio. E isto prova que não ama o próximo. Ao esperar um minuto que seja, demonstramos que realmente amamos os outros. E é assim que nós devemos manifestar esse amor. É realmente perceber que se nós estivermos no lugar dos outros, também vamos gostar da ação que estamos a praticar. Ou seja,
sempre que praticamos uma ação, devemos nos pôr no lugar das pessoas. E se acharmos que gostamos que alguém nos fizesse essa ação, praticar então essa ação. E é assim que se pode manifestar então o amor que nós temos uns para os outros. Também fala aqui também da unidade que vem do Espírito, e é dizer que só existe que existe só um só corpo, uma só fé, um só batismo. Ou seja, aqui está a dizer que, por outras palavras, aquilo que eu já disse no vídeo passado, em que nós todos juntos formamos o corpo de Cristo ou o corpo de Deus. Não é que Deus sejamos nós, e quando eu digo nós, uma pessoa individual. Não, Deus é tudo e todas as coisas. E é nessa união que nós temos uma comunhão com Ele, em que é verdade que há muita gente que parece que não vive nessa comunhão, mas até essas pessoas acabam por ser às vezes um espelho daquilo que nós odiamos em nós próprios e que tentamos melhorar. E daí haver tanta diferença de pensamento e o bem e o mal, que é nós gostamos das coisas assim, mas ao mesmo tempo não gostamos das coisas assadas. Então temos pessoas que vão praticar aquilo que nós não gostamos, não só porque elas não se sentem bem a praticar o bem, mas também porque elas desconhecem o facto de estar a magoar o outro é a mesma coisa que estar a magoar eles próprios. Mais aqui sobre esta primeira passagem. Aqui sobre foi dada a graça de Deus conforme a medida do dom de Cristo. Isto significa daqui até cá abaixo, até aqui constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e so on. Ou seja, cada um de nós recebeu não só os dons de poder fazer aquilo que nós amamos da melhor forma, como por exemplo programar sistemas informáticos, contabilidade, advocacia, enfermagem, cirurgia, ou seja, cada um de nós recebeu os dons para aquilo que pratica. E muitos outros dons também são dados. Eu já falei de alguns nos meus vídeos anteriores. No entanto, muita gente considera esses dons que vêm do diabo ou que vêm dos demónios, porque são dons espirituais, e acaba por ser uma maneira diferente de ver o mundo que a Bíblia não quer que as pessoas conheçam ou que pratiquem. No entanto, tudo o que foi criado é para as pessoas o usarem. É verdade que há muita coisa que foi criada para o mal, mas o nosso trabalho é pegar nessas coisas e usá-las para o bem. Falam aqui também da parte do ao subir ao céu levou consigo os que estavam prisioneiros. Peço desculpa. Isto pode significar que quando Jesus subiu aos céus, depois de ter ressuscitado, ele levou consigo. É verdade que houve muita gente depois disso que continuou a ser crucificada, continuou a ser presa por falar de Deus e por falar de Jesus. No entanto, ele afirma, esta frase afirma que aqueles que se mantêm firmes aos ensinamentos e à verdade, que acabam por subir também com ele. Não é que suba ao mesmo tempo que ele, mas a subir para ir ter com ele. Eu com isto não estou a dizer que Jesus é Deus, e já vão ver na próxima página uma coisa que efetivamente me faz um pouco confusão, como é que a Igreja fala desta forma, porque a Bíblia foi construída por homens. Mas só quero ler aqui para ver. Pronto, diz aqui também que até que todos cheguemos à unidade
da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida que completa a estrutura de Cristo. Ou seja, aqui está a falar, na Bíblia fala-se muito que Jesus é o único Filho de Deus, mas a verdade é que somos todos filhos de Deus. Somos a sua criação. É verdade que podemos ter mais que um pai. Podemos. O pai não é só aquele que nos cria, mas é aquele que nós aceitamos como o nosso próprio pai. Ou seja, por exemplo, um padrasto. Um padrasto também pode ser considerado um pai. Não é pai biológico, mas se a pessoa escolher aquela pessoa como pai, ele também se torna um pai. E por isso nós podemos ter muitos pais, na verdade. Podemos ter um pai que seja um santo, um pai que seja um anjo, ou um pai que seja, na verdade, o próprio Deus. Depende da maneira como nós encaramos e aceitamos essa pessoa como nosso pai. Indo aqui à próxima página. Fala aqui que crescemos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. Pronto. Aqui já entra um bocadinho a parte do conflito. Eu no meu livro eu escrevi que a cabeça é Deus e não Cristo. Isto porquê? Porque eu considero que Cristo é Filho de Deus, como está escrito nas leituras, e não que é o próprio Deus. Porque ninguém pode ser ele próprio, o Pai e o Filho ao mesmo tempo. E isto porque, como toda a gente pode observar pelas leis da natureza, que o Filho é sempre alguém que vem depois do Pai. Ou seja, Deus, que é a origem, que é o primeiro e o último, nunca poderá dar origem a ele próprio. Ele sim foi gerado também por outro Pai. Deus foi gerado por uma entidade que nós não conhecemos. E é impossível de conseguirmos conhecer porque, para já, não temos ensinamentos para tal. E depois, tudo no mundo teve uma origem provocada por algo. E, por exemplo, podemos dizer que o Deus foi gerado pelo Big Bang. Eu estou a falar um pouco na parte científica, tentar justificar a divindade com a ciência. E quando falo do Big Bang, não estou a falar do Big Bang do nosso sistema solar. Estou a falar do próprio universo ou dos multiversos. A origem de tudo, em que foi gerada uma entidade com bastante conhecimento, possivelmente com o conhecimento de toda a era que nós estamos a viver, e aí sim pode ser gerado algo a partir, ou seja, será o início a partir de um fim, como eu já falei no vídeo anterior. Eu fiz uma estrela há algum tempo. A minha irmã pediu-me para desenhar também uma estrela e eu mostrei-lhe essa estrela. Ela está no meu diário, em que começo com o pé direito e acabo no pé direito. E eu coloquei o pé direito como Jesus Cristo, porque é o nosso sustento e está sentado à direita do Pai. É um símbolo que eu criei, não significa que seja verdade, porque eu estou a proclamar, mas não estou a proclamar com verdade nem com amor, porque eu não sinto amor, sou muito sincero. Eu, em termos de sentimentos, sou muito desligado da humanidade, mas em termos de certezas, eu sei que gosto muito, apesar de dela me desiludir todos os dias, continuo a gostar da humanidade. Mas isto tem a ver com pensamento e não com amor. Se calhar é um amor mais profundo que pode existir, mas eu ainda não cheguei a esse entendimento. Ainda não consegui aceitar que realmente amo alguém
ou acho que a única pessoa que eu amo é a minha gatinha e ainda assim, às vezes até parece que não tenho muito amor por ela, porque às vezes quando me sinto confortável com alguma coisa e mesmo que a prejudique, eu acabo por fazer essa alguma coisa e isso não prova amor, prova apenas que gosto muito dela. Peço desculpa por me ter desviado aqui um bocadinho, mas pronto, sensivelmente eu coloquei Deus como a cabeça no meu livro, e continuo a acreditar que Jesus é seu filho, está sentado à sua direita e não no centro onde se senta Deus. Quando ele foi crucificado, colocaram-no no centro e disseram que à direita estava o bom ladrão e à esquerda o mau ladrão. No entanto, eu também acredito que isto também possa ser um símbolo. Eu já falei no passado e peço desculpa a Jesus e a Deus se os vou magoar com o que vou dizer agora, mas podem ter feito Cristo ser colocado no centro e colocado o bom ladrão e o mau ladrão de um lado direito e de um lado esquerdo para simbolizar que Jesus estava a roubar a divindade do Pai quando se deixou levar pelo ego. O que eu estou a dizer pode não ser verdade, mas explicaria porque é que a humanidade nunca o aceitou. Porque, na verdade, é verdade que ele previu que iria ser crucificado, mas essa verdade também veio de cima, veio de uma voz que ele ouvia e uma voz com quem ele falava. E muita gente, nos dias de hoje, dizem: esses são só os teus pensamentos ou o teu subconsciente. Não, não é o nosso subconsciente. Efetivamente, nós conseguimos ouvir pensamentos que nos são transmitidos e esses pensamentos são para nos guiar, seja para o bem, seja para o mal. Temos é que conseguir identificar se quem nos está a dizer aquelas coisas, se quer o nosso bem ou se quer o nosso mal. Eu já me estendi muito por hoje, já magoei muita gente hoje ao falar, principalmente o próprio Cristo e se calhar até mesmo Deus. No entanto, eu continuo com uma crença muito diferente de uma religião normal. Eu não sou anti-ninguém, apenas não quero que ninguém substitua ninguém, nem se faça passar por ninguém. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.